Revelação do Messias, Última Guerra, uma aula do Rav Merelial que ele vem nos ensinar e nos explicar dentro da Torá, da Guimará, da Kabbalah, como que vai ser, quando vai ser, especificar um pouco. É claro que aqui não vai ser a aula do início ao fim, vai ser um segmento da aula, uma parte muito, muito interessante que aqui eu vou trazer para vocês. Esse é o grande Talmid Chacham, um grande sábio contemporâneo da nossa geração, que agora vocês vão aprender no canal Sabedoria da Torá, traduzido e explicado por mim, David Hai. Vamos começar. Então a pergunta do que vai acontecer no final dos tempos, de como o Messias vai se revelar, como isso vai acontecer, é isso que a gente vai ver. Como isso vai ser na prática? Vai ser ouvida um alarme, assim como a gente escuta aqui em Israel, alarmes quando tem ameaça próxima para ficar ao lado do Merchav Mugan, que é do Mamad, do bunker, sim, daquele quarto que é feito de todo tipo de ferro e concreto armado grosso para fazer essa defesa aqui. Os apartamentos aqui em Israel, pelo menos os mais recentes, eles já são construídos com esse quarto de defesa. E para prédios mais antigos e locais mais antigos, existe um local comunitário que quando soa esse alarme no celular, as pessoas recebem no celular o alarme, então todos já ficam próximos dessa área, já preparados para caso toque o alarme real, eles já poderem entrar com mais facilidade, com mais tranquilidade e ninguém se machucar. Inclusive, um dos dados daqui de Israel é que muitos e muitos foram para o hospital com escoriações e ferimentos, até mesmo fraturas, não por causa dos mísseis, e sim por conta do susto e da grande pressão e da correria causada por causa dos alarmes. Então, na escada da descida, na porta e todo tipo de... o local, assim, para alcançar, para chegar, a pessoa ali caiu, se feriu e acabou precisando de hospital. Então a maioria das pessoas que foram para o hospital foi por conta dessa pressão, desse lachatz, dessa pressa de entrar e de entrar em estado de desespero. Então o Rav, um pouquinho antes, ele avisou isso, que as pessoas tomem cuidado e vão devagar e se preparem e vão com tranquilidade e não deixa isso se transformar num trauma, sim, ainda mais para as crianças que estão ali presenciando. Vem adultos entrando em histerismo, em estado de estresse, assim, a nível de perder o controle. Isso realmente deixa a criança sem chão, sem porto seguro. E então o Rav, ele já anteriormente, antes da gente chegar nesse segmento, ele já deu esses avisos. Então vai chegar um aviso no celular e assim a gente vai saber que o Messias chegou. A gente sabe que não é assim. Então como é que vai ser? Como na prática vai ser para saber que o Mashiach chegou? Então vamos pegar a foto do Messias, vão começar a mandar por WhatsApp para todo mundo. Aí o Messias chegou, é esse aqui, e todo mundo começa a mandar mensagens e todos vão saber. Será que vai ser assim? Será que ele vai receber um escritório lá no shopping chamado Mamila? Como é que vai ser exatamente? E a gente vai chegar lá, vai receber bênçãos dele e dar todo o dinheiro para tzedakah, né? Começa a fazer todo tipo de assinatura para contribuir com o projeto do Messias. Se for assim, então já existe o Messias hoje em dia. Então a gente vê que o Rav Merelial, ele vai trazendo a informação junto com uma sátira de hoje em dia. Para quem está assistindo no Brasil, não vai estar muito por dentro do tema, então o que a gente explica aqui, infelizmente. Não faltam esses que se dizem Messias, esses que se dizem cabalistas e mekubalim, todo tipo de... A própria pessoa já se auto-intitula um monte de coisa e começa a abrir escritório aqui e ali, abrir locais de receber pessoas, de receber público, e dali começa a pedir dinheiro, e começa a recomendar todo tipo de segulot, que são recomendações de coisas estranhas espirituais a se fazer, sem pé na Torá, sem nenhum fundamento nos sábios da Torá. Infelizmente, pessoas acabam trocando o Icar por Tafel, que é primordial, pelo que é secundário, ou até mesmo que nem secundário é, porque quando a segular não tem pé na Torá, não tem em absoluto objetivo de cumprir esse tipo de coisa. Então a senhora Merelial já está trazendo uma sátira, né, junto com a informação aí que ele vai nos passar. זה הולך להיות איזה משיח אגדי פתאום? יצא מהספרים, פתאום אתה רואה איזה אחד חזק, הרי חז"ל... Então vai ser esse tipo de Messias, talvez ele vai ser o Messias, um mito vai aparecer, um ser praticamente mitológico, fortão, grandão,
Vai chegar voando? Qual que vai ser? אומרים שלא בהכרח שיהיה לו שרירים. Então era pra falar, não é necessariamente que ele vai ter aqui músculos, vai ser alguém como muitas pessoas imaginam que seja, um super-herói. חז"ל אומרים בצד ג' במסכת ברכות, סנהדרין, שהוא הולך להרוג את כולם, את כל הרשעים, את כל האויבים. Então o Rav trouxe uma fonte na Gemara que ele vai destruir, vai matar todos os inimigos, todos os que odeiam Israel, o Messias vai destruir, vai matar todos. Aqui a pessoa pode entrar em todo tipo de imaginação, que ele vai voar, vai ser o super-homem, soltar laser e todo tipo de coisa. Na prática a gente já sabe, né, que ele vai ser um grande líder e através da liderança normal, como dentro do Olamazé, dentro do materialismo, aquele que subiu no poder, aquele que chegou mesmo a mandar no exército e através disso conseguir fazer guerras que dão certo, através de decisões corretas, é mais para esse lado, né? אם הכניע אויבי השם בידוע שהוא המשיח. הכניע אויבי השם, בנה בית הבחירה. Então tem alguns Tinaim, algumas condições para ser o Messias. Ele vai ter que banar Beit HaBechirá, ele vai construir a casa escolhida, que no final das contas é uma expressão para falar de Beit HaMikdash, o templo, o terceiro templo sagrado. Ele vai construir, os que lutam contra Israel ele vai destruir, o povo de Israel ele vai ensinar a Torá de modo muito, muito forte, e o ensino dele de Torá vai ser algo tão potente, tão original, tão verdadeiro, que vai acordar os corações daqueles afastados, daqueles que sempre tiveram uma vontade de descobrir a verdade, só que na prática nunca conseguiram se aproximar. Então o Messias vai ter esse poder também da fala poderosíssimo. Então isso tudo está escrito no Rambam, certo? Que vai Mekabetz Galuyot, que vai trazer o povo de Israel de longe, do exílio, dos outros países que moram para a terra de Israel, vai ensinar para eles Torá, vai fortalecer a Torá, vai aumentar o nome do povo de Israel entre os povos vão ter medo e respeito do povo de Israel pela soberania. E então esse é o papel do Messias, e disso ele vai aproximar a construção do terceiro templo, vai trazer respostas para perguntas, né, sobre a construção do próprio templo e sobre outros mandamentos, e isso vai caracterizar cada vez mais ele como Messias. Assim o Rambam explica no Mishneh Torah, certo? Quais são esses pré-requisitos. A gente tem um vídeo aqui no canal especificamente falando sobre o Messias. Então o Rav trouxe, ele está explicando que ele fez uma aula sobre o Meshechei Sheker, que são os falsos Messias. Pode ser que a gente também traga esse vídeo, essa aula que eu assisti, é uma aula muito boa, sobre todos os pré-requisitos para ser o Messias verdadeiro e como facilmente descobrir se ele é um Messias falso. E dentre eles os que a gente citou aqui de modo bem geral. Só que o Rav trouxe detalhadamente, um por um, os maiores que tiveram os próprios judeus, né? Shabtai Tzvi, Jesus, e o Bar Korubá, que ele também foi até mesmo nomeado como Messias por Rabi Akiva. Depois que ele morreu, Rabi Akiva voltou atrás e disse que errou em ter nomeado ele. O Bar Korubá ou Bar Kozivá, né? Dos nomes que ele tinha. E de lá por diante, pode ser que a gente traga esse vídeo. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, deem like, compartilhem, para que a gente possa cada vez mais trazer vídeos desse tipo, entendendo que realmente foi do interesse de vocês. Ou seja, aqui o próprio Rav diz que ele se baseou no Rambam para trazer todo se ele é Cheskat Mashiach, se ele tem, porque tem dois tipos, tem as condições, que se ele cumprir as três condições, essas condições ele sim é dominado como Messias em absoluto, e tem outras pré-condições que se ele cumprir essas pré-condições, ele vai estar ali como dúvida, pode ser que ele seja o Messias, todo mundo vai estar de olho nele, ali esperando ele continuar sua empreitada, seu reinado, todo mundo vai estar do lado dele apoiando, mas sem acreditar até o fim. E quem é o Mashiach Vadai, né? E quem que é aquele Mashiach absoluto? Esse daqui é o Mashiach, é o Messias. Acabou, fim de papo. Então, uma das características do Mashiach absoluto, que realmente é caracterizado como, é aquele que Machnia et Oivem, que significa aquele que destrói todos os inimigos de Israel. Não é destruição dos outros povos, é destruição daqueles que odeiam o povo de Israel e querem fazer guerra para nos destruir. Então, sobre esses, o Messias vai destruir, vai aniquilar por completo. E posteriormente vai construir o Beit HaBechirá, que é o Beit HaMikdash, o templo sagrado.
E aí vai ser sabido que ele sim é o Messias. מכנס את גלויות עם ישראל E vai tirar todo o povo de Israel do exílio, da galuta, como a gente acabou de explicar. לארץ ישראל. זה בידוע שהוא המשיח. Então disso vai ter certeza absoluta que ele sim é o Messias. אז יודע להכניע את אומות העולם. ולא אמרו שהוא בהכרח יהיה עם שרירים, אז איך הוא יכניע את אומות העולם? איך? Então, por isso, não tem aqui a obrigação dele vir com grandes músculos, dele ser alto e cheio de armadura e tudo que o pessoal assistiu tanto filme e começa a imaginar. בהבל פיו ימית רשע. Ele está escrito até mesmo Behevel Piv e Amitrachá. Pelo falar, pelo ar que sai da sua boca, ele vai matar um transgressor. Assim como fez Moshe Rabbeinu, que ele tinha dentro dele a grande possibilidade, Moisés, sim, de ser o Messias. E quando ele viu o Sonei Israel, aquele que odeia o povo de Israel, o egípcio, batendo no judeu, ele olhou para cá, olhou para lá, Rakovachô, viu para cá e para lá, viu que não tinha ninguém olhando também, a explicação profunda de que não sairia dele nenhuma alma de algum Benor ou de algum converso, e antes ele também não tinha nenhum mérito de nenhum pai dele, então ele matou com a palavra. Assim, a explicação dos nossos sábios sobre o evento, sim, que se passou no Sefer Shemot, no livro de Êxodo. Então, desse mesmo modo, hoje em dia a gente pode até mesmo imaginar, bom, se um general de guerra comanda a morte de alguém, que um míssil seja lançado em algum lugar para explodir um terrorista, assim também, através da fala, isso é executado. Então a gente pode ver, tanto pelo lado espiritual, que ele vai fazer isso me'alateva, acima da lei da natureza, como até mesmo dentro da lei da natureza. לא למשמע אוזן יוכיח ולא למראה עין יביט, וממיתו בהבל פיו וממית רשע. Não com que entra no seu ouvido ele ouve, ele vai provar, e não com seus próprios olhos, assim ele vai ver, e sim com falar da sua boca, com o ar que sai da sua boca, vai matar, Arachá, transgressor, aquele que odeia o povo de Israel. וממיתו בהבל פיו וממית רשע. אז הוא מוכיחו ביראת השם. E assim ele vai fazer a tochachá, assim ele vai repreender os perversos. אז הוא יודע בפה שלו לגזור, השם מקיים. E tem outro conceito que diz, Tzadik gozer Hashem mekayem, o justo fala com a boca, ele decreta, e Hashem vem e mekayem, Hashem faz acontecer o decreto do justo. הוא גוזר, השם מבטל. הוא יודע, השם גוזר ומבטל. זאת אומרת, זה יהיה דמות מיוחדת מאוד, כמו שכותב. E até mesmo o poder de Deus decretar e o próprio justo Tzadik anular o decreto divino, também existe essa força. Claro que são conceitos da Guimará bem profundos e eles vêm à tona em histórias diferentes, né? É claro que não dá para conquistar todo estudo só num vídeo, mas aqui já vai dando pequenos conceitos, vamos dizer, pequenas noções de conceitos existentes, né? Que em outros vídeos aqui do nosso canal vocês vão conseguir alcançar e entender de modo um pouco mais integral cada coisa em cada história, como se expressa, como se revela. הזוהר, על הפסוק, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד, ישכיל מאברהם ונישא מיצחק וגבה מיעקב מאוד ממשה, שהוא עתיד להיות אחד שהוא יותר גדול. Então aqui o Rav acabou de trazer um versículo e trouxe a explicação do Zohar, agora ele vai explicar a explicação do Zohar. ממשה, יש עוד מחלוקת בזה. Sobre se o Messias vai ser ainda maior do que Moshe Rabbeinu ou não em profecia. Tem quem concorde, tem quem discorde. במקובלים, תפתחו דעת ותבונה של רבנו יוסף חיים פרק י"ז. Ele faz citação de dentro de livros de Kabbalah, do Rav Yosef Chaim. מי יהיה יותר גדול, משיח צדקנו או משה רבנו? Quem é maior, Mashiach, o último, ou Moshe Rabbeinu ou Moisés? יש כמה דעות מי יהיה המשיח. יש אומרים זה אדם הראשון, יש אומרים זה דוד המלך, יש אומרים משה רבנו, יש אומרים כל התשובות נכונות. Então, através dessa explicação da Gemara, poderia ter sido Adam Arishon. יש אומרים זה דוד המלך. כמה דעות מי יהיה המשיח. יש אומרים זה אדם הראשון, יש אומרים זה דוד המלך. Adam Arishon, David Amelech, David, Moshe Rabbeinu. יש אומרים כל התשובות נכונות. E tem quem diga que as três respostas estão corretas. נפש של אדם, Então, parte da alma de Adam, parte da alma de David Amelech, do rei David, דוד, נשמה של משה רבנו. e outra parte da alma de Moshe. ויש אומרים שלושת הדמויות האלה. E tem quem diz que vão ser os três num só. שהם למעשה אדם, המשיח ודוד, זה נשמה אחת, והיא באמת תיכנס בגוף של המשיח, והוא יהיה סופר על עם מוח, פנטיום, משהו שקשה לתאר. O Rav tenta que expressar quão grande vai ser esse ser humano,
que dentro dele vai conter almas muito elevadas, muito poderosas. E quando a gente vê um ser humano, olha para um, olha para outro, a gente não vê diferença. 2 olhos, boca, 2 braços, 2 pernas, altura mais ou menos igual, certo? Aparentemente, você vê de fora, não tem tanta diferença entre esse e aquele, um e outro. Só que na prática, a alma que tem dentro vai trazer uma expressão muito forte sobre ideias poderosas, sobre valores, sobre interpretação da realidade. E é claro que o ser humano chega com um estado de alma nesse mundo. E ele pode adquirir cada vez mais adições, Tosafot e Burei Neshama. Ele pode trazer. Quanto ele vai estudando tudo que tem a ver com santidade e vai gravando aquilo e voltando naquele conceito, estudando as leis, cumprindo e estando conectado com o estudo, ele vai estar sempre captando novas almas para si. Então ele vai realmente ali, vamos dizer que ele tinha um tamanho de alma, vamos botar até 1 metro. Ele estudou, se esforçou e estava no início, né? Passou um ano ali, todos os dias ele estudou pelo menos 10 minutos de um livro de Torá, assistiu aulas, chegou no final do ano, de 1 metro de alma, ele chegou para 2, 3 metros de alma. Né? Passou mais um ano, pode ser que ele alcançou ali mais meio metro, pode ser que ele alcançou mais 1 metro, e dali por diante, e essa expansão de alma são as adições que ele vai trazendo e puxando para si, e lembrando que transgressões e tudo que tem a ver com a parte proibida de tomar, de impureza, é o que vai envenenando e destruindo a alma aos poucos, e vai fazendo furos e destruição na própria alma. E, inclusive, uma explicação da Kabbalah é que se alguém entra no estado de fúria, ódio e raiva, todas aquelas adições que ela conseguiu conquistar através do seu estudo e através da sua santificação, elas imediatamente, Mistaglim, elas são expelidas e expulsas, porque elas só estão ali pela Kedushá, pela santidade. E é sabido, né, que a impureza vem para afastar e para o tzadik, o santo, o justo, aquele que é puro, dentro de um ambiente, dentro de um local de impureza, a primeira coisa que ele vai fazer é fechar o olho, desaparecer, sumir dali. Então a pessoa, quanto ela tem a perder, e justo os sábios explicam sobre essa transgressão específica, que é a raiva. A pessoa se irritou, coitado, ele perdeu benefícios de horas e horas de estudo. E lembrando que sempre que você está estudando algo sobre algum justo em específico, por exemplo, aqui a gente está estudando sobre Moshe Rabbeinu, sobre Moisés, né? Se você for ver aqui no estudo da Parashá, a gente trouxe muitos versículos que especificam a conduta de Moisés, de Moshe, e entendendo e refletindo sobre essa conduta, a gente vai conseguindo trazer a alma daquele grande justo para a gente. Dependendo do estudo sobre aquele justo, sobre a conduta daquele justo, os feitos daquele justo, desse mesmo modo a gente traz para a gente mesmo parte da alma daquele justo. E também vale dizer que o oposto é verdade. Todo tempo que a pessoa está seguindo líderes, mesmo vivos quanto não vivos, livros de todo tipo de ideologia, tanto do capitalismo, libertarianismo, eu digo que é muito comum hoje em dia o pessoal estudar e se interessar, socialismo, tem os grandes nomes dos grandes líderes, todo o tempo que a pessoa está ali citando e recitando todo tipo de leis ou de ideologia daquele tipo, vai ser a alma impura que ele vai estar se conectando, né? Deus nos livre, vale a gente ter esse alerta posto. Bom, nosso vídeo já chegou num tempo demasiado. Para quem gosta de conteúdo na íntegra, recomendo clicar aqui embaixo, assinar o canal Sabedoria da Torá. Lá a gente traz mais vídeos e eu poderia fazer a parte 2 desse vídeo. Eu dependo aqui da quantidade de like e dos comentários, se vocês realmente se interessam por esse assunto. Grupo aberto no WhatsApp do Sabedoria da Torá. Link eu vou deixar na descrição, logo em cima. Fiquem à vontade em participar. Lá vocês terão atualizações e outros conteúdos além do que tem aqui no YouTube, conteúdos exclusivos de lá. Esse é o grupo aberto, o conteúdo fechado, obviamente, para quem é assinante do Sabedoria da Torá e contribui com o nosso projeto. Então vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.